Temos algumas imagens recentes do 13 e Atlas, o terceiro objeto interestelar já observado a partir da Terra, que está atualmente a atravessar o nosso sistema solar a grande velocidade. O recém-detetado objeto interestelar, 3I Atlas, é apenas o terceiro do seu tipo já visto, a entrar no nosso sistema solar vindo das profundezas do desconhecido. Mas, ao contrário de tudo o que está ligado ao Sol, ele traz segredos de um lugar que nunca exploramos. E os cientistas não têm certeza do que isso significa para nós. Bill Nye emitiu agora um aviso sério, e as suas palavras sugerem que isso não é algo que possamos ignorar. Será que o 3I Atlas representa um risco oculto? Para além das manchetes, todos falam sobre o 3I Atlas como se fosse apenas mais uma rocha espacial. Mas sejamos realistas. O que está a acontecer agora está a reescrever completamente a nossa compreensão do universo. A cobertura da grande mídia continua presa ao básico. Sim, ele está a se mover a 60 km/h. Sim, é o terceiro objeto interestelar já avistado. Sim, está a fazer coisas estranhas com o níquel, mas estão a perder o panorama geral aqui. As emissões de níquel não são apenas incomuns, são fisicamente impossíveis com base em tudo o que se sabe sobre química cósmica. Quando os metais aquecem no espaço, não se separam em elementos puros. Isso é algo que se faz na Terra com processos industriais massivos. No entanto, de alguma forma, o 3I Atlas está a lançar níquel puro no espaço sem o ferro que deveria sempre acompanhá-lo. E alguém pode explicar por que ninguém parece preocupado com o caminho que essa coisa está a seguir? As chances de atingir aleatoriamente Vênus, Marte e Júpiter enquanto viaja para trás pelo nosso sistema solar são tão astronomicamente pequenas que não deveriam acontecer nenhuma vez, mesmo que o céu fosse observado por milhares de anos. No entanto, aqui está ele, passando pela agulha cósmica com uma precisão que desafia qualquer explicação. Os artigos científicos estão evitando abordar o que isso pode significar, mas a verdade deve ser dita. Ou a humanidade encontrou a coincidência mais afortunada da história astronômica, ou algo muito mais deliberado está a acontecer diante dos nossos olhos. O que é ainda mais desconcertante é como a comunidade científica continua a tentar normalizar isto. Continuam a dizer coisas como que precisamos de mais dados, ou que é invulgar, mas não sem precedentes. Mas isso é completamente enganador. Mostrem outro objeto na história astronômica que tenha apresentado esta combinação de características. Não existe. A libertação de gás de níquel puro por si só deveria ter desencadeado cimeiras científicas de emergência em todo o mundo. Em vez disso, comunicados de imprensa cuidadosamente redigidos minimizam o quão estranho isso realmente é. É quase como se houvesse uma regra não escrita na astronomia. Não seja aquele que sugere algo verdadeiramente extraordinário, mesmo quando as evidências estão bem diante dos seus olhos. A proporção de dióxido de carbono para a água é outra coisa que está sendo dramaticamente subestimada. Todos os cometas já estudados mostraram a água como o componente volátil dominante. Isso é básico em cometas. Mas o 3 Atlas funciona quase exclusivamente com dióxido de carbono, com a água mal sendo registrada na análise espectral. Isso não é apenas estranho. É como encontrar um carro que funciona com suco de laranja em vez de gasolina. Fundamentalmente, isso não deveria funcionar com base no nosso entendimento de como os cometas se formam e funcionam. No entanto, lá está ele, quebrando todas as regras. Os sussurros atrás de portas fechadas. O que não aparece nas reuniões públicas são as conversas noturnas entre os astrônomos. Neste momento, as pessoas que trabalham nos principais observatórios estão a ver padrões nos dados que não conseguem explicar e, francamente, não querem ser as primeiras a relatar oficialmente. A proporção de dióxido de carbono para a água não é apenas invulgar. Mantém uma relação matematicamente precisa de 8,1, que não flutuou mais do que 0,02% desde o início das observações. Os processos naturais não mantêm esse tipo de precisão ao longo do tempo. Eles flutuam, são confusos, mudam conforme as condições mudam. O que quer que esteja a acontecer com o 3I Atlas mostra uma estabilidade que está a deixar os investigadores extremamente desconfortáveis. Depois,
há a monitorização de radiofrequências que não está a chegar às manchetes. 3 estações de escuta separadas captaram sinais extremamente fracos, mas estruturados, vindos da direção do 3 de Gundi Atlas. Não estão a afirmar que se trata de comunicação. Ninguém quer ser essa pessoa, mas os sinais mostram padrões que não correspondem a nenhum espectro de emissão natural conhecido. A explicação oficial é anomalias nos instrumentos, mas isso está a tornar-se mais difícil de sustentar à medida que mais telescópios detectam a mesma coisa. Um cientista em Green Bank teria verificado o equipamento 2 vezes e confirmado que os sinais não vinham da sua extremidade. A comunidade científica está presa nesta posição incômoda em que os dados apontam para algo revolucionário, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer isso em voz alta. Há também o comportamento estranho das partículas de poeira que circundam o 3I Atlas, sobre o qual ninguém fala publicamente. Quando os cometas libertam poeira, essas partículas normalmente formam uma nuvem aleatória que é empurrada pela radiação solar para uma cauda. Mas imagens de alta resolução do telescópio James Webb mostram que a poeira ao redor do 3I Atlas se organiza em camadas distintas, quase como uma estrutura de cebola. Algumas partículas parecem até se mover contra a pressão da radiação solar, o que deveria ser fisicamente impossível a menos que elas sejam de alguma forma autopropulsadas ou manipuladas por campos magnéticos localizados que não deveriam existir. Os poucos investigadores que estudam esse fenômeno não se pronunciam publicamente sobre ele, porque não conseguem explicá-lo com a física convencional. Informações do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA sugerem que o 3 Segunda Atlas mantém sua temperatura superficial em cerca de 250 Kelvin, apesar das variações na distância do Sol. Isso equivale a cerca de 23 degrees ou 10 degrees. O problema é que, na sua distância atual do Sol, deveria estar muito mais frio, perto de 100 degrees. Algo está a gerar calor internamente ou a refletir e absorver a radiação solar de maneiras que desafiam a nossa compreensão da termodinâmica no espaço. Os cientistas que acompanham essas anomalias de temperatura estão a verificar e reverificar os seus instrumentos, porque as leituras fazem muito pouco sentido. A impossibilidade estatística. Vamos realmente analisar o que significa quando os cientistas dizem que a trajetória do 3I Atlas tem uma probabilidade de 0,05%. Isso não é apenas improvável, é efetivamente impossível por acaso. Para colocar isso em perspectiva, as chances são maiores de embaralhar um baralho de cartas e tê-las em ordem numérica perfeita por naipe do que de um objeto interestelar aleatório atingir exatamente essa trajetória. Estamos a falar de um objeto que se move contra o fluxo do nosso sistema solar, mas que de alguma forma passa por 3 planetas com precisão quase perfeita. A matemática fica ainda mais estranha quando se leva em consideração a velocidade do 3I Atlas. Objetos que se movem tão rapidamente através de um sistema planetário normalmente são lançados gravitacionalmente em direções imprevisíveis quando passam perto de planetas. No entanto, os cálculos da trajetória mostram que o 3 Segundo Atlas manterá o seu curso com apenas uma influência gravitacional mínima de cada encontro planetário. É como ver uma bala a zigue-zaguear entre gotas de chuva sem mudar de direção. Os analistas de defesa planetária que monitorizam potenciais impactos de asteroides estão completamente perplexos com este comportamento. Os seus modelos, que preveem com precisão como os objetos se movem pelo nosso sistema solar, falham quando aplicados ao 3 e Atlas. Algo fundamental sobre a sua massa, composição ou, ousamos dizer, capacidade de corrigir a rota não se encaixa em nenhum modelo natural que temos. Vamos aprofundar essas aproximações planetárias. A aproximação de Vênus em setembro de 2025 levará o Atlas Terrestre a apenas 0,08 unidades astronômicas do planeta, perto o suficiente para uma observação detalhada da Terra, mas longe o suficiente para evitar qualquer perturbação gravitacional significativa. A aproximação de Marte em novembro atinge um ponto ideal semelhante, ótimo para observação sem alteração de trajetória. O encontro com Júpiter, em janeiro de 2026, completa esse padrão. É como se a trajetória tivesse sido projetada
para permitir a máxima observação da Terra, mantendo sua rota. Ainda mais revelador é o facto de todas estas aproximações ocorrerem quando os planetas estão do mesmo lado do Sol que a Terra, tornando-os visíveis aos nossos telescópios. Se as aproximações ocorressem do outro lado do Sol, não seríamos capazes de observá-las. Apenas mais uma coincidência. O ângulo de entrada no nosso sistema solar acrescenta outra camada de improbabilidade estatística. A maioria dos objetos interestelares deve entrar aproximadamente ao longo do plano galáctico, uma vez que é aí que a maior parte da matéria está distribuída. 3I Atlas entrou em quase 90 km em relação ao plano galáctico, como se estivesse a mergulhar no nosso sistema a partir de cima, em vez de flutuar lateralmente. Este ângulo de aproximação é extremamente ineficiente em termos energéticos de uma perspectiva natural, exigindo que o objeto trabalhe contra as influências gravitacionais da galáxia, mas é um ângulo que proporciona uma trajetória de observação abrangente através do nosso sistema planetário. Mais uma vez, isso pode ser apenas mais uma em nossa série de coincidências. Mas em algum momento, as coincidências se tornam padrões, e os padrões sugerem um propósito. O que o níquel está realmente nos dizendo? Todos estão fixados no fato de que o 3 Atlas está a expelir níquel, mas poucos estão a fazer a pergunta mais importante. O que está a acontecer com esse níquel depois de ser ejetado? Análises espectroscópicas recentes mostram algo fascinante. As partículas de níquel não estão apenas a flutuar aleatoriamente. Elas estão a organizar-se em padrões distintos a cerca de 10 mil quilômetros do corpo principal. Essas estruturas são organizadas demais para serem explicadas por interações eletromagnéticas normais no espaço. Alguns materiais. Cientistas que estudaram os dados sugerem que o níquel está a se comportar mais como uma nanoestrutura automontável do que como um ejetor aleatório. Os padrões mostram regularidades geométricas que imitam certos tipos de processos de fabricação avançados que estamos apenas começando a desenvolver na Terra. Especificamente, a fabricação molecular, na qual os materiais se organizam em estruturas predeterminadas. Se, e isso é um grande se, o 3I Atlas estiver realmente produzindo materiais estruturados em vez de simplesmente liberar gases, isso representaria um processo tecnológico além das nossas capacidades atuais. A explicação mais mundana é que estamos vendo algum processo natural exótico nunca antes observado. A explicação menos mundana aventura-se em território que a maioria dos cientistas não ousa tocar publicamente. A possibilidade de que o Atlas III esteja ativamente a fabricar algo enquanto viaja pelo nosso sistema solar. A pureza do níquel em si apresenta outro mistério. A análise espectroscópica mostra que ele tem pelo menos 97% de pureza, excedendo em muito a pureza encontrada em depósitos naturais em qualquer lugar do nosso sistema solar. Mesmo os nossos melhores processos de refinação industrial têm dificuldade em atingir esse nível de pureza. A energia necessária para separar o níquel de outros elementos nesta escala e nível de pureza seria enorme. Se o 3I Atlas está de alguma forma a processar matérias-primas para produzir este níquel puro, isso implica uma fonte de energia que não se alinha com nenhuma característica visível do objeto. Não há evidências de reações nucleares, nenhum aparelho de coleta solar, nada que explique de onde vem essa energia. O próprio padrão de emissão mostra um tempo peculiar. O fluxo de níquel segue um ciclo preciso de ligar, desligar, com grandes eventos de emissão que duram exatamente 17,5 minutos, seguidos por 42,3 minutos de atividade mínima. Este ciclo se repete com precisão computacional desde o início das observações. A liberação natural de gases não funciona assim. Normalmente, é contínua ou pulsante de forma irregular, com base no aquecimento solar. A precisão mecânica dessas erupções de níquel sugere um sistema automatizado ou um processo natural diferente de tudo o que já foi encontrado na ciência planetária. Alguns investigadores até começaram a mapear esses ciclos de emissão em relação a padrões de código binário, procurando qualquer sinal de informação codificada.
Contexto histórico. Os visitantes interestelares são tratados como um fenômeno novo, apenas porque apenas 3 foram confirmados. Mas os registros astronômicos históricos contêm dezenas de observações que não se encaixavam nas explicações convencionais. O grande cometa de 1844 se moveu de maneiras que intrigaram os astrônomos da época. Livros de registro recém-digitalizados de observatórios do século XIX descreveram vários transientes anômalos com características notavelmente semelhantes às que estão a ser observadas com o Three-Eye Atlas. A diferença é que eles não tinham a tecnologia para confirmar as origens interestelares desses objetos. Mais recentemente, sistemas de rastreamento militar têm ocasionalmente detectado objetos em movimento extremamente rápido que aparecem e desaparecem em poucas horas. Esses incidentes raramente chegam à literatura científica porque os dados vêm de sistemas confidenciais e carecem dos protocolos de verificação da astronomia acadêmica. Mas especialistas em astronomia e aeroespacial há muito reconhecem que o nosso sistema solar provavelmente recebe muito mais visitantes interestelares do que os 3 oficialmente confirmados. O 3 Atlas pode ser excepcional, não por ser raro, mas por ser um dos poucos grandes e ativos o suficiente para que a nossa tecnologia atual o detecte com confiabilidade. O universo provavelmente vem enviando mensageiros há séculos. A humanidade está finalmente desenvolvendo a capacidade de reconhecê-los. Há também documentação fascinante da astronomia pré-moderna que merece mais atenção. Registros astronômicos chineses da dinastia Song descrevem estrelas visitantes que se movem contra a rotação do céu. Objetos que pareciam mover-se em movimento retrógrado, semelhante ao do Three-Eye Atlas. Astrônomos islâmicos medievais documentaram várias luzes errantes que não correspondiam às posições planetárias conhecidas ou às trajetórias cometárias. Até Galileu registrou observações de objetos que apareciam e desapareciam demasiado rápido para serem corpos celestes convencionais. Esses relatos históricos têm sido tradicionalmente descartados como erros, identificações erradas ou exageros. Mas e se uma parte deles fosse, na verdade, observações legítimas de objetos interestelares passando pelo nosso sistema? A era moderna tem suas próprias evidências ignoradas. O sistema de telescópios Pan-STARRS, que descobriu Oumuamua, detectou dezenas de outros objetos com trajetórias interestelares potenciais. Mas eles eram muito fracos ou se moviam muito rapidamente para uma confirmação posterior. A missão NEOASE da NASA tem dados infravermelhos, que mostram vários objetos com assinaturas térmicas inconsistentes com o material do sistema solar local. Esses casos são filtrados da literatura científica porque não atendem aos rigorosos padrões de confirmação exigidos para a publicação. O resultado é uma imagem fortemente distorcida que faz com que objetos confirmados como o Atlas 3A pareçam excepcionais, quando na verdade podem representar um fenômeno comum que só agora estamos a nos equipar para detectar e rastrear adequadamente, onde a ciência encontra a imaginação. A conversa em torno do Three-Eye Atlas criou uma divisão artificial entre a investigação científica séria e o pensamento mais especulativo. Mas a história da astronomia está repleta de exemplos em que a imaginação precedeu a confirmação. Anéis planetários, buracos negros e exoplanetas foram todos imaginados em teoria ou ficção antes que a tecnologia confirmasse a sua existência. Podemos estar numa conjuntura semelhante com objetos interestelares como o Three-Eye Atlas. Considere o conceito de sondas Bracewell, um tipo hipotético de sonda espacial autônoma sugerido por Ronald Bracewell em 1960 como uma forma de civilizações avançadas explorarem a galáxia. Essas sondas seriam projetadas para procurar sistemas habitáveis e potencialmente entrar em contato com civilizações tecnológicas emergentes. Elas poderiam permanecer inativas por milhões de anos antes de serem ativadas ao detectar desenvolvimento tecnológico. O Atlas de 3 olhos é uma sonda desse tipo? Provavelmente não, mas descartar totalmente a possibilidade
Não é cautela científica, é arrogância científica. A posição mais honesta cientificamente é reconhecer que o 3i Atlas exibe características que não podem ser totalmente explicadas pelo nosso entendimento atual dos objetos interestelares naturais. Se essas características revelam, em última análise, novos processos naturais ou algo mais extraordinário. A maravilha reside em confrontar o desconhecido com análises rigorosas e mentes abertas. À medida que o Atlas de 3 olhos continua a sua viagem pelo nosso sistema solar, ele traz consigo não apenas mistérios científicos, mas também um teste de humildade intelectual. A forma como a humanidade responde com rejeição ou curiosidade, com dogmas rígidos ou pensamento flexível, pode revelar mais sobre nós do que aprendemos sobre ele. O conceito de assinaturas tecnológicas, evidências de tecnologia em vez da própria vida, ganhou legitimidade significativa nos círculos científicos recentemente. O SET tradicional concentra-se em sinais de rádio, mas muitos cientistas agora argumentam que civilizações avançadas podem deixar evidências físicas de sua tecnologia que são mais persistentes e detectáveis do que transmissões. As características estranhas do 3i Atlas preenchem muitos requisitos para potenciais assinaturas tecnológicas. Ele usa energia de maneiras que não podem ser explicadas, mantém uma estabilidade que desafia os processos naturais, segue um caminho que parece intencional em vez de aleatório, e processa materiais de maneiras que sugerem fabricação, em vez de desgaseificação natural. Mesmo que o 3i Atlas acabe por se revelar natural, está a levar-nos a expandir o pensamento sobre o que é possível no universo. Então, o que pensa sobre este novo desenvolvimento em torno do 3i Atlas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever para se manter atualizado com todas as atualizações do 3i Atlas.